Agora a gente vai falar de algo que a gente sempre precisa fazer e sempre dá alguma confusão, que é colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, dependendo do que a gente queira fazer. Vamos gerar aqui um conjunto de dados qualquer, tá? Um vetor com dados aqui embaralhados, né? Vamos rodar isso e vamos então, eu quero esse vetor em ordem, tá? Em ordem crescente, por exemplo. Existe uma função no R que faz isso. É a função sort. Se eu colocar sort A, ele vai me devolver esse mesmo vetor em ordem crescente. Existe um argumento que eu posso inverter agora. Eu posso colocar decreasing igual a true. E aí ele vai me dar, então, no formato contrário, ele vai me dar na ordem decrescente. É assim que a gente faz rapidamente, colocar na ordem um vetor, seja na ordem crescente ou decrescente. O problema está quando a gente vai fazer isso com um data frame. A mesma coisa acontece quando a gente vai fazer com uma planilha, né? Acho que vocês já passaram por isso. Chegar numa planilha como essa, pedir aqui, eu quero peso em ordem crescente. Então você vem aqui, clica com o botão direito e vem e pede em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Aí vem e aparece essa caixa de mensagem. Você quer estender a seleção, ou seja, fazer com toda a tabela, respeitando então o mapeamento das linhas. Então eu vou reorganizar essa coluna, mas vou reorganizar todos os dados baseados nessa coluna, ou vou fazer só com essa coluna. Então, se eu colocar aqui seleção atual, ele vai organizar o peso desses indivíduos, mas vai bagunçar a ordem, né, referente aos nomes. Se eu colocar estender a seleção, aí sim ele vai fazer com todas as linhas, né, colocar os indivíduos certinho, sem perder essa relação. Como é que a gente faz isso no R? Se eu usar a função short diretamente no data frame, ela vai dar erro ou vai fazer besteira. Olha só. Olha aqui, ela deu um erro, porque ela não sabe por onde fazer essa organização. Se eu der para ela somente uma coluna, ela vai reorganizar essa coluna, mas vai bagunçar toda a ordem. Então, para isso, eu preciso usar uma outra função, que vai ser a função order. O que essa função order faz? Ela não vai organizar o vetor ou o data frame, mas ela vai me devolver qual é a ordem que eles deveriam estar. Olha só, vou fazer aqui ordem A para a gente ver. Rodar. Então, ele vai me responder qual é a ordem que deve ser colocada. Então, ele está me dizendo que o primeiro, numa ordem crescente, o primeiro elemento deve ser o que está na posição 11, ou seja, esse aqui. Depois desse, o segundo elemento é o que está na primeira posição do vetor original, que vai ser esse aqui. Depois vem o que está em quinta posição, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Tá? Então, o que ele vai me trazer, o order, o que vai me trazer vai ser a ordem respeitando a posição do vetor original, que deveria ser colocado para que aquilo ficasse crescente ou decrescente. Então, eu posso também pedir aqui decreasing true. E aí ele vai me trazer então essa ordem invertida. Mas se isso aqui já me traz a ordem sem ter organizado, como é que eu uso isso? Veja só. Vamos voltar aqui e olhar para o data frame. O que eu quero agora é organizar por peso, certo? Então, eu basicamente como se eu criasse um filtro para a variável peso, seguindo a ordem crescente. Então, eu vou criar aqui order, registros, peso, certo? Vamos colocar crescente. Se eu rodar, ele vai me trazer aqui quais são as posições. Nesse caso, então, posso simplesmente usar essa expressão como um filtro. Então, registros, abre colchetes, vírgula, fecha colchetes. Agora sim, eu vou rodar. E se a gente voltar lá no comecinho,
está aqui. Eu tenho então toda a minha planilha em ordem crescente de peso. Se eu quisesse decrescente, era só colocar aqui decreasing, né? Colocar para ele fazer o contrário. E por acaso, se eu precisar fazer uma ordenação de forma alinhada, ou seja, organizar primeiro os pesos de ordem crescente, depois a altura por ordem crescente. Bom, nesse caso é só eu adicionar dentro do order o que eu quero fazer. Então, order, registros peso crescente, né? Registros peso e depois colocar registros cifrão altura. Vamos ver o que acontece. Até aqui. Então eu organizei primeiro os pesos em ordem crescente, depois as alturas. Eu posso usar isso para várias condições. Lembrando que cada condição que eu coloco a mais é um tempo a mais para gerar esses dados, então usem com parcimônia. Existem outras formas de organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Mais para frente a gente vai olhar outras maneiras de organizar de forma crescente ou decrescente os dados, maneiras até mais intuitivas de fazer isso, mas por enquanto lembre-se que dessas duas funções, short e order dentro do R. Lembre-se, não fique com as dúvidas com vocês, compartilhe suas dúvidas comigo pelos canais que a gente já tem e fiquem bem, tá bom? Um abraço e até mais.